Olá, pessoal do Avante. Estamos aqui para mais uma aula. Hoje nós vamos falar sobre o impacto da fragilidade no desfecho do paciente crítico. Eu não tenho nenhum conflito de interesse. E a pergunta que eu faço aqui é: o que nós estamos criando na UTI? Se são vítimas ou sobreviventes? Será que a gente está conseguindo devolver o paciente que interna na UTI para a comunidade com a mesma qualidade de vida que ele tinha antes da UTI? O que a gente está conseguindo para tentar fazer para melhorar esse desfecho funcional desse paciente quando ele sai da UTI? Então, a gente tem pacientes que ficam internados por um tempo prolongado, que vão perdendo massa muscular, e a gente sabe que ao longo do tempo isso vai causando um desfecho negativo na sua funcionalidade. E a minha pergunta é essa: será que a sobrevida expressa o melhor conceito de boa assistência na UTI e na enfermaria? Será que realmente só deixar o paciente vivo, depois dele ter passado meses na UTI, expressa o que a gente quer em termos de cuidado? O ideal, o melhor desfecho então, seria a gente devolver o paciente ao seu estado pré-existente ou aquele esperado para uma pessoa na mesma idade e na mesma condição clínica. Então, é papel do intensivista, da equipe multiprofissional, do nutrólogo, da MTN, fazer com que esse paciente seja bem cuidado, tenha o seu estado nutricional, a sua massa muscular preservada, para que a sua funcionalidade após o UTI seja restabelecida e ele retorne a uma boa qualidade de vida. Quando a gente fala, então, em função e funcionalidade, acho que uma coisa muito importante é a gente lembrar dos nossos músculos. Cerca de 30 a 40% do nosso peso é a massa muscular e, principalmente, ele está envolvido no nosso movimento e na nossa postura. Mas dentro da terapia intensiva, a gente tem que lembrar que existem músculos que são muito importantes na reabilitação e na funcionalidade, que a gente acaba muitas vezes não lembrando. Então, a musculatura da mastigação e da deglutição, que vai estar envolvida aqui numa disfagia sarcopênica, né? A gente sabe que essa perda de massa muscular nessa região pode levar o paciente a ter uma dificuldade na reabilitação oral, depois de ter usado uma sonda, por exemplo. E na respiração, a gente sabe que o diafragma é um órgão muito envolvido em termos de perda de massa muscular na terapia intensiva, quando a gente fala aí na internação prolongada. Então, o diafragma acaba tendo uma fraqueza, essa perda de músculo, e isso atrapalha, então, o desmame ventilatório e o desfecho desse paciente posteriormente. Então, pensando em massa muscular e força, quando a gente pega uma pessoa aqui nos primeiros anos de vida, ela vai ter o crescimento e o desenvolvimento e o seu pico máximo aqui de massa muscular, aqui no começo da vida adulta. Quando essa pessoa vai envelhecendo, ela vai tendo já uma perda de massa muscular, que ela vai ser muito diferente em cada indivíduo, vai depender se esse indivíduo fez exercício, se alimentou bem, se ele fez alguma intervenção para manter essa massa muscular ao longo do tempo. E isso vai ser um limite importante entre uma fragilidade e uma incapacidade. Então, o que a gente faz ao longo da nossa vida vai ter impacto na nossa vida no idoso. A sarcopenia, então, ela começa a aparecer acima de 40 anos, então a gente tem que pensar que a perda da massa muscular, ela começa aos 40 e não aos 60, 65 anos, e ela se acelera depois dos 75. E 30% das pessoas com sarcopenia acima de 60 anos e mais de 50 pessoas acima de 80 anos com sarcopenia. Então, a prevalência da sarcopenia ela é muito alta, principalmente acima dos 60 anos, mas eu queria lembrar que acima de 40 a gente já começa a ter uma diminuição da massa muscular. E essa sarcopenia, então, ela é primária, né, associada ao envelhecimento, como eu disse, mas aí ela pode ser secundária, o que vai estar associado aqui na terapia intensiva. Então, uma disfunção cardíaca, câncer, uma disfunção respiratória crônica, AVC, Alzheimer, diabetes, doença renal crônica. Então, essas doenças pré-existentes podem levar também a uma sarcopenia que a gente considera secundária.
Então aqui tem um exemplo de um homem de 43 anos que tem uma massa muscular maior do que comparado com um homem de 76 anos, que ele vai tendo uma substituição da massa muscular por gordura, que é o que acontece então com o envelhecimento natural pela nossa idade. E eu tenho então um conjunto que define a sarcopenia da fragilidade, que é então um aspecto amplo aqui das duas, e a gente tem o paciente idoso, que muitas vezes ele está aqui no meio desses dois diagnósticos. Então a sarcopenia eu tenho como perda de massa muscular, perda de força e performance muscular, e a fragilidade já envolve um compêndio muito maior, que entra uma fadiga, um paciente que já tem hábitos sedentários ao longo da vida, paciente que tem uma desnutrição, perda de peso, um declínio da função cognitiva e muitas vezes já é aquele paciente que tem um isolamento social. Então a fragilidade, ela é o quê? É uma reserva física, cognitiva e fisiológica reduzida, que vai levar a uma mobilidade reduzida, fraqueza e perda de massa muscular, desnutrição e déficit cognitivo. E ela acontece em 25% das pessoas com mais de 65 anos e mais de 50% das pessoas com mais de 85 anos. E a gente precisa entender que tem essa diferença entre fragilidade e envelhecimento. Não é porque uma pessoa é idosa que ela é frágil, então a gente tem que entender essa diferença, porque o paciente idoso ele pode não ter fragilidade nem sarcopenia. Uma maneira de classificar então essa fragilidade é a escala de fragilidade clínica, que ela vai de 1 até 9, e ela varia então do paciente aqui saudável, né, atleta, até o paciente acamado e terminal. Então, quanto maior é esse número aqui na escala, mais o paciente tem a sua atividade comprometida. E a sarcopenia, como eu falei, então, ela vai ser a perda de massa muscular, que é a miopenia, associada a uma perda de força muscular, e ela pode estar associada a uma perda de performance, que seria, então, a sarcopenia grave. E aí, por que os pacientes, então, adquirem fragilidade na UTI? A gente tem que entender que a doença crítica, ela já leva por si só, pelo processo inflamatório, a uma perda de massa muscular. Quando eu penso, por exemplo, num paciente queimado, ele pode perder até 1 quilo de massa magra por dia, a depender do status da queimadura e da gravidade do grau dessa queimadura. Muitos pacientes que ganham peso durante a estadia da UTI, às vezes, na maioria das vezes, acaba sendo por massa gordurosa e não massa magra funcional. Aqui tem um exemplo de um paciente, de uma foto publicada num artigo, em que ele antes de estar na UTI e depois. Vocês vejam que aparentemente ele não perdeu tanto peso, mas se a gente olhar a composição corporal, ele provavelmente perdeu mais massa muscular e recuperou em gordura, o que não é funcional do ponto de vista de reabilitação e qualidade de vida. E o estado de catabolismo após a lesão pode persistir por até 2 anos após a deshospitalização e dificulta a recuperação funcional da massa magra. Então, o paciente que ficou internado na UTI e perdeu músculo, ele pode demorar até 2 anos para recuperar tudo que ele perdeu ali da sua massa muscular. Então, quando eu tenho um paciente inflamado por uma sepse, por exemplo, a gente vai ter uma resposta metabólica deflagrada, que vai acontecer uma hiperglicemia, a liberação de vários hormônios catabólicos e a mobilização de ácidos graxos e aminoácidos. Então, a gente vai ter proteólise e lipólise, só que preferencialmente nesse estado crítico inflamatório, o paciente vai acabar utilizando aminoácidos como fonte energética. Então, a gente vai ter a mobilização tanto de gordura quanto de proteína, mas efetivamente essa fonte energética para alimentação celular, mitocondrial, ela vai vindo do aminoácido. Por isso que essa resposta inflamatória aguda leva a uma depressão da massa muscular. Então, falando em fraqueza adquirida na UTI, né, fragilidade adquirida na UTI,
eu tenho pacientes com processo inflamatório, com a liberação de radicais livres, que vão fazer danos celulares. Paciente que está imóvel e sedado, então ele já não tem um estímulo para esse músculo dessa movimentação, isso já faz com que ele perca a massa muscular. Aumento das citocinas inflamatórias, que vai gerar um processo catabólico próprio mesmo da resposta inflamatória ao trauma. Uma oferta proteica inadequada, porque muitas vezes a gente sabe que é difícil alimentar o paciente no sentido de que ele pode ter distensão abdominal, não tolerar a dieta enteral, por exemplo, e acabar recebendo uma oferta proteica inadequada. O uso de medicamentos na UTI, como bloqueadores neuromusculares e corticoides, também já podem levar a uma perda de massa muscular e uma diminuição, então, desse estímulo muscular. Hiperglicemia. A hiperglicemia também causa um dano aí a essa massa muscular. E balanço hídrico excessivo, então o balanço hídrico positivo a gente sabe que não é bom para vários órgãos, inclusive pensando nessa fraqueza muscular também, ele vai causar um malefício. Então, pensando na trajetória do paciente na UTI, então essa fraqueza ela vai ser multifatorial. Eu tenho então o paciente pré-admissão na UTI, que ele já tem então as suas comorbidades pré-existentes, como eu falei, que já levam uma perda de massa muscular, né, por exemplo, da sarcopenia secundária, e o estado nutricional se esse paciente já é desnutrido prévio. Quando ele entra na UTI, geralmente a nossa perda de massa muscular ela já vai estar prevalente em 20 a 70% dos pacientes. E isso vai levar a piores desfechos, como diminuição de sobrevida, aumento do tempo de ventilação mecânica e aumento do tempo de internação no hospital e na UTI. Na trajetória do paciente, então, a gente vê vários eventos que atrapalham essa massa muscular e atrapalham, então, a reabilitação que vai acontecer depois e a massa muscular. Por isso que a minha pergunta inicial de se estamos criando vítimas ou sobreviventes, se a gente entender que a gente precisa fazer com que a gente não atrapalhe esse paciente e ajude ele a combater, então, essa inflamação e a melhorar. Então, eu tenho o paciente que está acamado, né, por um tempo prolongado, essa liberação, então, de hormônios pró-inflamatórios catabólicos. Eu já vou ter uma resposta anabólica aí baixa, uma resistência à insulina, principalmente pelo processo inflamatório. Muitas vezes o paciente tem uma baixa oferta calórica e proteica, por má adequação, ou porque ele não tolerou o início da terapia nutricional, ou porque o início da terapia nutricional teve que ser atrasado por conta da gravidade do paciente, ele acabou ficando em jejum alguns dias. Medicações, como eu falei, bloqueadores neuromusculares, corticoides, sedativos. E a própria disfunção mitocondrial aí associada às citocinas, alteração de regulação aí de glicose, que já é uma alteração inerente ao processo inflamatório. Então, quando esse paciente ele vai ter alta da UTI, ele passou por toda essa jornada, ele teve que enfrentar tudo isso para tentar manter a sua massa muscular. E aí, ele então vai sobreviver. Então, o que a gente precisa entender é que esses pacientes sobreviventes, eles vão ter uma alta prevalência de baixa massa muscular e de qualidade, né? Como eu falei no outro slide, o paciente ele vai muitas vezes recuperar os pesos às custas de gordura e não de massa magra. E isso vai levar a piores desfechos e a essa demora, que pode demorar aí até 2 anos, para ele se restabelecer e recuperar o estado que ele tinha, então, pré-UTI. Então, por isso que nessa alta aqui, nessa fase de reabilitação, é muito importante, então, a gente associar a equipe multi, pensando em reabilitação física, exercício, alcançar as metas nutricionais e tentar evitar medicamentos e tentar, então, diminuir o processo inflamatório para que a gente não atrapalhe a recuperação do paciente. E outra coisa que eu queria chamar a atenção em relação à fragilidade é o paciente com PICS,
que ele tem então uma resposta inflamatória persistente, que é o que a gente vê muito na UTI, que é aquele paciente que inflama e desinflama. Então ele internou por um choque séptico, melhorou, passou uma semana, teve outro choque séptico, então ele voltou para o processo inflamatório sem se recuperar, mais um choque séptico. Então é aquele paciente crítico crônico, que está na UTI por um tempo prolongado e vem passando por várias inflamações e várias infecções. Então a cada inflamação que ele passa, a cada infecção nova, ele vai perdendo mais status, mais massa muscular, e isso vai levando então a piora, principalmente se ele já tem uma fragilidade prévia. Então, uma piora física, cognitiva, principalmente em pacientes idosos, e é o que a gente vê bastante na UTI, o paciente que fica com internação prolongada, passa por um processo aí de inflamação prolongado, então tudo isso já vai causar mais ainda essa perda de massa muscular, porque ele acaba não tendo tempo de se recuperar de um insulto agudo, já vem outro, e assim vai decorrendo ao longo do tempo. E isso aqui todo mundo já sabe, que quanto maior a perda de massa muscular, maior o risco de morte desse paciente, de complicações. Então, quando eu tenho uma perda de 10%, eu tenho uma diminuição da imunidade e risco de infecção. E quando eu tenho, então, uma perda de 40%, eu aumento o risco de morte associado, por exemplo, a uma pneumonia, a uma infecção mais grave. Então, por isso que é importante a gente tentar conservar a massa muscular desse paciente na UTI e tentar fazer com que a gente consiga reabilitá-lo mais precocemente e evitar de atrapalhar essa massa muscular dele. Como que a gente pode avaliar, então, essa fragilidade e perda de massa muscular? Lembrando do consenso de sarcopenia, que já foi revisado em 2018, a gente então tenta encontrar os casos, aplicando a escala do SARC-F. E se o paciente então é negativo para a escala do SARC-F, a gente vai reavaliar depois. Se a escala deu positiva, eu vou fazer um teste de força, que aí vem, por exemplo, um dinamômetro, né, o hand grip, que tem um cutoff para homens e para mulheres, 27 e 16 quilos de força. Ou eu posso fazer algum outro teste, como o teste de levantar, sentar da cadeira. Positivo, então eu tenho uma sarcopenia provável, eu vou fazer uma avaliação dessa massa muscular, que pode ser através de uma bioimpedância, uma tomografia, ressonância ou um DEXA. Geralmente na terapia intensiva é um pouco mais difícil de usar, por exemplo, o DEXA, mas hoje já tem como usar essas outras ferramentas. Se a sarcopenia, então, é confirmada com um desses exames, eu vou avaliar a gravidade dela através de um teste de performance física. E aí, eu só queria, então, chamar a atenção aqui para o SARC-F, né, que é essa escala de perguntas bem fácil de ser feita. A beira-leito, em poucos minutos a gente consegue, e já fazer, então, essa triagem dos casos à beira-leito. Uma outra forma de avaliar, então, a funcionalidade na UTI, que é bastante utilizada principalmente pela fisioterapia, é o MRC, né? Que é uma escala de força muscular, que varia de 0 a 5, então são testados 12 grupos musculares, o score máximo seria 60, e abaixo de 48 eu já tenho uma fragilidade diagnosticada, abaixo de 36 uma fragilidade grave. Então 0 quando o paciente não tem nenhuma contração muscular e 5 quando ele tem um movimento completo contra a resistência. Então ele consegue movimentar o músculo contra uma resistência de força. E outra escala que a gente poderia usar é o índice de Bartel, que acaba sendo menos usado na prática. Hoje o MRC já está bem difundido. Então, voltando ao protocolo de sarcopenia, o que eu poderia usar para avaliar a massa muscular, né? O ultrassom é uma ferramenta que ganhou bastante espaço beira-leito, a gente já tem nas UTIs para passar catéter, já pode usar para avaliar a massa muscular. Lembrando só que o ultrassom ele não faz diagnóstico de sarcopenia, porque a gente não tem um valor de corte, mas ele pode ser usado para comparar a massa muscular do paciente com ele mesmo, se ele está perdendo ou ganhando massa muscular ao longo da internação. Outra ferramenta utilizada seria a bioimpedância. Hoje a gente sabe que
as bioimpedâncias modernas, elas já conseguem dar uma boa avaliação de massa muscular e conseguem já diferenciar edema, né, de massa muscular. Então, a beira-leito é uma ferramenta que tem sido mais usada. A tomografia, ela é um exame, então, de oportunidade. Eu preciso que o paciente já tenha feito esse exame, e aí eu pegar o corte ali na altura da vértebra de L3 para avaliar a massa muscular perivertebral. E o DEXA, em pacientes de UTI, acaba sendo um pouco mais difícil de ser utilizado, porque o paciente tem que ser transportado para o exame e acaba muitas vezes sendo um exame de maior custo. Então, falando do ultrassom, a gente pode utilizar para avaliar a massa magra. Como eu disse, não faz o diagnóstico de sarcopenia, mas esse paciente pode ter a massa avaliada ao longo aí da sua internação, para a gente até entender se a nossa terapêutica está sendo efetiva, tanto de nutrição quanto de reabilitação motora. Então, eu consigo avaliar tanto a área do músculo aqui do reto femoral, quanto essa espessura, então, aqui desde da face do músculo reto femoral até o fêmur. Eu faço essa medida, vou fazendo medidas seriadas e vou conseguindo, então, avaliar. É um exame fácil de ser feito e bem reprodutível dentro da equipe. E aqui eu tenho um exemplo de bioimpedância para acompanhar a massa muscular. Aqui eu tenho o IMC do paciente, que foi aumentando, então ele foi recuperando o peso. Foi recuperando aqui a massa livre de gordura, né, a massa magra, mas ainda estava no limite inferior aqui, um paciente sarcopênico. E a massa de gordura ele também ganhou um pouquinho aqui. Então, só para a gente lembrar que é um exame fácil de ser aplicado beira-leito. Hoje a gente tem bioimpedâncias que são de mais fácil transporte, que o paciente pode fazer deitado, não precisa ficar em pé na balança. E talvez seja uma ferramenta para boa utilização beira do leito. Na bioimpedância, então, além desses parâmetros de massa magra, massa livre de gordura, massa gorda, massa livre de gordura, a gente tem algumas que medem o ângulo de fase. Então, a gente sabe que quanto menor o ângulo de fase, já tem alguns estudos mostrando que tem uma correlação com menor massa muscular e força muscular. Além disso, pacientes com menor ângulo de fase têm uma gravidade maior, porque ele mede a saúde celular aqui e geralmente tem uma maior mortalidade. Então, aqui, pacientes que fizeram o hand grip, né, um teste de força, que tinham um ângulo de fase menor, tiveram, então, uma boa correlação entre menor ângulo de fase e menor força, o que torna o exame bastante interessante para aplicar à beira do leito, até para entender ao longo do tempo se esse paciente está melhorando a sua massa muscular, a sua força e recuperando após, então, esse insulto agudo na UTI. Esse aqui é um protocolo do SARC-PRO, que é um protocolo para pacientes internados que utilizam, então, a bioimpedância, que seria a primeira avaliação, então, realizar a escala do SARC-F. Se ele deu maior que 4, o paciente tem, então, risco de sarcopenia, realizado o hand grip, né, o dinamômetro, e aí dicotomizado, então, valores de corte para UTI entre homens e mulheres e para a unidade de internação. Se esse paciente, então, ele pontuou aqui no hand grip menos de 11 quilos para homens, 7 quilos para mulheres, e na unidade de internação menos 27 para homens e 16 para mulheres, ele tem uma sarcopenia provável, então é feita uma bioimpedância, e aí é avaliada, então, essa massa muscular, e já é iniciado um protocolo de reabilitação com exercício resistido, suplementação proteica após exercício e reaplicado, então, essa bioimpedância periodicamente para ver se a nossa terapêutica está sendo efetiva. Bom, em relação, então, às consequências dessa fragilidade no paciente crítico, a gente sabe que quanto mais, se esse paciente ele é frágil, ele tem essa pontuação para fragilidade nos scores, ele tem uma maior mortalidade hospitalar. Ele tem, então, nesse outro estudo aqui, uma maior mortalidade. E só lembrando que esse estudo, ao invés do estudo anterior, deixa eu voltar ao slide, que eram pacientes acima de 65 anos,
Esse aqui eles pegaram pacientes de 50 a 65 anos, então tentando prever uma fragilidade um pouco mais jovem, como eu falei no começo, que a massa muscular ela já começa a diminuir aos 40 anos. Então, os pacientes que já tinham fragilidade aqui, mesmo um pouco mais jovem, também tem um aumento da mortalidade. E quanto maior esse score de fragilidade, pior então a sobrevida, né? Aqui ele dividiu entre 1 e 3, 4, 5, 6 e 8. Então, esses pacientes, quanto maior o score de fragilidade e dependência, maior a mortalidade dentro da UTI. Quando a gente compara, então, aqui estudos com tomografia, então tomografia para avaliação de massa muscular ao nível da vértebra L3 ali, da massa perivertebral, a gente vê que os pacientes que têm menor massa muscular, eles têm uma maior mortalidade, quando a gente compara aqui pacientes em ventilação mecânica e pacientes críticos oncológicos. Então, essa avaliação de massa muscular é importante, inclusive, para a gente tentar ter uma terapêutica mais precoce, mais agressiva, porque a gente sabe que os pacientes com perda de massa muscular e fragilidade têm essa maior mortalidade. Esse outro estudo aqui é mais antigo, de 2014, ele pegou então pacientes em terapia intensiva para avaliar a fraqueza adquirida na UTI e o desfecho de mortalidade em 1 ano. Então a avaliação foi feita pelo MRC, que foi aquela escala que eu mostrei, que vai de 0 a 60, e abaixo de 48 já tem uma fragilidade, e abaixo de 36 uma fragilidade grave. Então, eles dicotomizaram aqui em 48, 36, e aí os pacientes que, quanto menor, então, o score de MRC, maior essa mortalidade e esse desfecho ruim associado a essa perda de massa muscular e fragilidade. E a gente sabe que, quando o paciente interna, aqui, essa linha pontilhada, seria um paciente que não passou por nenhuma terapia intensiva, por exemplo, que ao longo da vida vem perdendo então a sua massa muscular constantemente pelo próprio envelhecimento e pela resposta aí do envelhecimento a essa transição de gordura e músculo normal aí na sarcopenia primária. Quando a gente pensa, então, num paciente que passou por um estado catabólico agudo, terapia intensiva, a gente vê que ao longo do tempo ele vai perdendo, né, a massa muscular, mas quando ele passa por essa crise, geralmente ele não recupera o status basal. Então, aqui ele vinha, né, no envelhecimento normal, passou por uma terapia intensiva, por exemplo, um choque séptico, ele se recuperou, mas ele não consegue voltar ao status basal. Então, por isso aqui é muito importante para a gente entender o que a gente faz dentro da UTI. Como que a gente pode ajudar esse paciente a se recuperar e a evitar com que ele fique descendo esses degraus em funcionalidade, massa muscular, porque isso vai afetar a qualidade de vida dele após esse insulto agudo. E além disso, o impacto de sarcopenia nos pacientes fragilizados é muito associado ao aumento de custo, né? Isso tem um aumento da internação aí de um custo maior que 50%, 58,5%, em pacientes acima de 65 anos e 34% em pacientes acima de até 65 anos e 34% maior ou igual a 65 anos. Então, é muito importante que a gente tente diagnosticar e tratar esse paciente o mais adequadamente possível. Então, em resumo, eu tenho um paciente idoso, frágil, que ele vai ter, né, uma fraqueza muscular e uma funcionalidade já prévia, adquirida ao longo da vida. Ele vai ter uma lentificação do metabolismo, aumento do risco de queda nessa internação, aumento do risco de lesão por pressão e associado, então, ao quadro dele basal, como eu falei, essa síndrome de fragilidade. Tudo isso vai aumentar o risco de infecção, aumentar o tempo de ventilação mecânica, de reinternação, o tempo de internação e principalmente toxicidade. Lembrando que quanto menor a massa muscular, por exemplo, num paciente oncológico, a gente tem maior
risco de toxicidade a quimioterápicos, ou mesmo num paciente que está internado na UTI, maior risco de toxicidade aos medicamentos que ele vem recebendo. Então, só para a gente concluir, que essa fragilidade ela acaba sendo multifatorial e se a gente não tratar dentro da internação, o paciente pode ter piores desfechos. Lembrando que a gente precisa então sempre pensar nas estratégias terapêuticas dentro da UTI, mobilização precoce e exercício resistido. Já tem vários estudos mostrando que a gente consegue mobilizar o paciente bem precocemente dentro da terapia intensiva, que a gente tem que perder o medo de mobilizar esse paciente em ventilação mecânica, com alguns dispositivos, porque já está mostrado que é seguro e é importante, e principalmente começar exercícios precocemente. Adequação nutricional e proteica, então a gente fazer avaliação nutricional, calcular essas metas, se eu puder utilizar um método aí de imagem para essa avaliação de composição corporal é bastante importante, e eu acompanhar ao longo da internação. Evitar intervenções mais agressivas, então tentar fazer, por exemplo, balanço hídrico negativo, controle glicêmico, diminuir o uso de sedativos, porque isso também pode atrapalhar a massa muscular aí, diminuir massa muscular e piorar a sarcopenia. E terapias anticatabólicas, então principalmente tentando controlar essa inflamação, então controlar a infecção, controlar o choque, para tentar que esse paciente saia do insulto agudo e consiga recuperar essa massa muscular que ele pode ter perdido. Então, evitar o balanço hídrico positivo, fazer um controle glicêmico adequado, reduzir o uso de sedativos, de bloqueadores neuromusculares, corticoides, que tudo isso vai ajudar com que o paciente consiga se recuperar e não saia da UTI como vítima da UTI, e sim como um sobrevivente que teve a sua qualidade de vida reestabelecida e voltou para as suas atividades normalmente, sem ter essa perda de massa muscular que vai levar ele a uma sarcopenia e a não conseguir fazer o que ele fazia antes. Então, o nosso objetivo é sempre devolver o paciente da terapia intensiva para a sociedade nas condições que ele retornou, nas condições que ele internou na UTI e principalmente evitando, então, esses danos causados pela internação prolongada. E era isso que eu tinha para falar. Muito obrigada.